xô, Araúna, não deixa ninguém te pegar, Araúna. Xô, 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 Araúna, não deixa ninguém te pegar, Araúna. Tenho dinheiro de prata que zomba, para gastar com a mulata que zomba. Lá vai, ó que zomba, ó querida mariposa. Lá vai, ó que zomba, ó querida mariposa. Quando esta música foi criada pelos negros, talvez ainda no século XVIII, dizia-se que era um lundu. Ao ser levada para o teatro no século XIX, foi chamada de tango. Mas, em 1885, quando o ator Correia Vasques dançou essa música no palco, exatamente como o povo já fazia em seus bailes e festas, lundu e tango viraram o machixe. Hoje, nós vamos contar as muitas histórias do machixe. Cantado pelo Mário Fracassa, Edson no Rio de Janeiro. Se você jurar, amor daquela vez como se fosse a última. Tem alvorada. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. O que é morangueira? Se todos fossem Por nenhum ébrio. Eu quero é ir-me embora. eu nasci pra sofrer. O barquinho vai. Quando olhei a terra ardendo, Às vezes passava fome ao meu lado. Todo morro entendeu quando o zelão chorou. Eu sou apenas uma mulher. meu Brasil brasileiro. Mulher em mim fizeste um estrago. Portela, Portela. Acabou nosso carnaval. Fotografei você na minha Rolleiflex. Viste uma camisa listada e saiu por aí. Jura? Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Machixe. Machixe. Nome estranho. Um nome lembrando coisas de antigamente. Meu caro José Ramos Senhorão, afinal de contas, o que é o machixe? O machixe é uma forma de dançar qualquer música que apareceu aí por volta de meados do século passado. E a sua coreografia era tão característica que toda a música dançada daquele jeito acabava sendo chamada de machixe. Bem, isto quer dizer que, fundamentalmente, o machixe é uma dança. Mas, senhorão, o machixe música, como é que se explica? Se explica pelo fato dos compositores terem chegado à conclusão de que era preciso fazer um tipo de música para aquele jeito pela qual as músicas eram dançadas. E você quer um exemplo disso? O machixe jocotó.
A presença da Banda da Polícia Militar de São Paulo neste programa implica numa explicação que se faz necessária. Isto porque, desde o século passado, foram sempre as bandas militares as melhores executantes do machixe. Tenente Maestro Francisco Cabreiriço, maestro da Banda da Polícia Militar de São Paulo. O senhor se sentiu à vontade ao ensaiar os machiches que nós pedimos ao maestro Gabriel Migliori para instrumentar? Perfeitamente, eu me senti completamente à vontade, não somente eu, como também os meus músicos, e assim foi possível nós realizarmos a gravação. Maestro, o senhor poderia nos dizer alguma coisa sobre as peculiaridades musicais do machixe? O machixe, falando-se em termos musicais, ele se assemelha bastante com o samba. Todavia, ele é mais movimentado, porque tem mais notas e tem umas anotações características do baixo, ou seja, da mão esquerda do piano. É isso que caracteriza mais o machixe. Obrigado, maestro. Isso tudo que o maestro Francisco Cabreiriço nos disse é apenas e diz respeito apenas sobre o machixe música. Mas o machixe também foi cantado, não foi, senhorão? Foi, seu Júlio, e muito. Aliás, um dos mais antigos desses machiches foi o machixe da Guarda Velha, cantado e dançado no primeiro ato da revista Gavroche, de 1899. Pois bem, senhorão, é esse machixe da Guarda Velha, com letra de Arthur Azevedo. Arthur Azevedo, hein, senhorão? E música do compositor paulista Nicolino Milano, que a cantora Eliette nos mostra agora, acompanhada pela Banda da Polícia Militar. Eu não sou de espalhafato, eu não sou de impostura, não me falta freguesia e o meu show é mais barato. Se vocês me olham de esquelha, esse olhar não me acovarda. No jardim da Guarda Velha, tenho a minha velha guarda. No jardim da Guarda Velha, tenho a minha velha guarda. Toda noite em quantidade se acham lá velhos e moços que vão abrindo à vontade com punhados de tremoços. E quando o freguês se tope, dá extremoços a engolir. Pede sempre mais um chove para se desentupir. Pede sempre mais um chove para se desentupir. Aliás, Júlio, para mostrar a confusão que existia em torno de machixe, a compositora Chiquinha Gonzaga tinha composto 2 anos antes um tango que era um machixe. Chamava-se Gaúcho. O Gaúcho. Tango brasileiro que Chiquinha Gonzaga, para aumentar ainda mais a confusão, resolveu chamar de corta-jaca. Mas vocês vão ver que na interpretação de Eliette e da Banda da Polícia Militar, trata-se de um autêntico machixe. Essa dança boliçosa é tão gostosa que todos querem dançar, dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta-jaca assim, 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 baixe com o pé. Ai, ai, tem sentido, tem. Ai, corta meu benzinho. Assim, assim, olá.
dança boliçosa é tão gostosa que todos querem dançar, dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jacas. Assim, assim mexe com o pé. Ai, ai, tem sentido, tem. Ai, corta meu dentinho. Assim, olé, olé. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jacas. Assim, assim mexe com o pé. Ai, ai, tem sentido, tem. Ai, corta meu dentinho. Assim. Esse gaúcho, que apesar de ser chamado de tango, era machixe, veja você, seu Júlio, apesar de anunciado como dança do corta-jaca, tango gaúcho, dança do corta-jaca, ficou sendo mais conhecido como corta-jaca. Aliás, senhorão, essa Chiquinha Gonzaga fez cada uma. Tango gaúcho, dança do corta-jaca. Bem, a verdade é que era de fato um machixe, ela continuou compondo machiches. Exato, um exemplo disso seria o tango Não Se Impressione, que aliás também era machixe e que acabou ficando conhecido apenas como forró bodó. Forró bodó de maçada, gostoso como ele só. É tão bom como a cocada, é melhor que o pão de ló. Forró bodó de maçada, gostoso como ele só. Chiazona está estragada, meu Deus, que forró bodó. Nem isso, tem feitiço, na garganta faz um nó. Então seu guarda, que é isso? Meu Deus, que forró bodó. Mas então, pelo que vejo, não apanho um frango só. Eu vejo que já não vejo, meu Deus, que forró bodó. Forró bodó de maçada, gostoso como ele só. É tão bom como a cocada, é melhor que um pão de ló. Forró bodó de maçada, gostoso como ele só. O chiazona está estragada, meu Deus, que forró bodó. Tem guiso, tem feitiço, a garganta faz um nó. Então seu guarda, que é isso? Meu Deus, que forró bodó. Mas então, pelo que vejo, não apanho um frango só. Eu vejo que já não vejo, meu Deus, que forró bodó. Bem, senhorão, a verdade é que, quer com o nome de tango ou com o nome de corta-jaca, o fato real é que o machixe acabou se transformando num grande sucesso. Aliás, eu ouvi uma história de que até na França começaram a executar machiches, é verdade? Parece brincadeira, mas aconteceu mesmo. O compositor se chamava Charles Borel Clerc e não houve banda que não tocasse o seu La Machiche.
La Matite acabou sendo cantada até em paródias no Brasil. Enquanto na França, em Paris, o dançarim baiano, Amorim Diniz, o Duque, criava uma escola para ensinar os parisienses a dançar machixe. E por sinal, seu Júlio, nós temos hoje, presente aqui no estúdio, a pessoa talvez mais bem informada no momento no Brasil para falar não apenas sobre o Duque, mas sobre o machixe. O jornalista e pesquisador de música popular, JFG, que veio especialmente do Rio de Janeiro para este programa e que, aliás, está para lançar um livro sobre o machixe, não é, FG? De fato, deverá sair em novembro o livro cujo título será um título, me parece, muito convidativo, chama-se O Machixe, a Dança Excomungada. Por que dança excomungada? Dança excomungada porque ela sofreu uma porção de sanções da moral e dos bons costumes. E aí essa campanha da moral e dos bons costumes associou-se implicitamente à igreja. Então correu e foi tido e havido que havia sido excomungada pelo Papa, quando a dança não foi excomungada pelo Papa formalmente, mas houve a condenação de diversos bispos, consequentemente da igreja no seu todo. Segundo eu sei, parece que o Duque chegou a dançar o machixe perante o Papa para provar que a dança não era indecente. Você chegou a alguma conclusão sobre isso? Não, nunca houve isso. Isso criou-se uma lenda que ele havia sido dançado pelo Papa. Em Paris, o do arcebispo de Cambrai disse que mandou buscar uma dançarina num dos cabarés de Paris, no Jean de Lagoulie, aquela famosa Lagoulie do Moulin Rouge, para que dançasse para ele ver. Mas tudo isso ficou como anedotário, nunca se confirmou, nenhum bispo ia mandar buscar uma dançarina para dançar para ele. Ele corre por conta dessa boemia, dessa brincadeira do brasileiro, ou da boêmia, como vocês gostam também de dizer. Mas você que assistiu, viu, e conheceu os grandes machicheiros do Rio de Janeiro da década de 20, você vê alguma razão para essa proibição? Os grandes machicheiros eu não conheci, porque eu não sou tão velho como você deseja, mas sei da história deles todos e conheci alguns bons machicheiros. Para começar, eu vou lhe mostrar o mais famoso machicheiro que existiu, chamava-se Tolosa. Este homem foi o melhor dançarino de machixe que houve, todos os concursos em que ele entrava, ele ganhava os prêmios. É o verdadeiro dançarino machixe, é esse. Agora, é preciso que se diga, antes do Duque, que o Duque estilizou o machixe. E essa gente que dançava machixe condenava o machixe do Duque. Eles queriam um machixe, não um machixe que talvez apareça aqui nesse programa, um pouco formal. Era um machixe audacioso, contrariando todas as regras de decência. Houve também esse grande dançarino, Lesutti, que era o primeiro rival do Tolosa. A este Lesutti se deve o lançamento de Vicente Celestino no teatro, como eu já contei em crônica publicada no jornal O Globo há algum tempo. Mas o papel do Duque, parece que você tem fotografias do Duque aí, até eu gostaria que você mostrasse, é que, naturalmente, como o machixe dançado em meio de teatro, em meio de baile de categoria social inferior, ele era para valer, quer dizer, ele era realmente julgado até obsceno. Me parece que o papel do Duque foi estilizar o machixe ao nível do salão, não é isso? Exato, para poder penetrar em Paris. Porque o machixe era mais ou menos assim. Isso é um aspecto de um baile de machixe, daquele machixe rude, castiço. Você por aí vê aquele jeito de branco que aparece aí, está de veras audacioso, encaixando a perna, né? Que hoje não se consentiria em salão nenhum, nem naquele tempo também, porque a moral ainda era mais rígida do que a de hoje. Então o Duque chegou e levou para Paris um machixe estilizado mais ou menos nesses termos. Como vocês vão ver na fotografia, é um machixe elegante, ele de casaca, a moça de vestido longo, eu creio que chama-se longo, não sou bem entendido em moda. Apesar não da se sua poderia gravata dançar um machixe com aquela audácia nesses trajes. O machixe não se dançaria nunca de casaca com aqueles arroubos coreográficos que o machixe tinha.
Você, no seu livro, você tem alguma coisa que você considere uma revelação, assim, que resulte de pesquisa até hoje não efetuada por ninguém? Revelação talvez não, mas eu posso documentar muita coisa do que foi dito aqui, ou que vai ser dito no correr do programa. Por exemplo, aqui está o disco da La Machixe, que a banda executou. Vocês já devem ter ouvido aí a banda tocar La Machixe, que não tem nada a ver com machixe. É um compósito de música espanhola, na segunda parte, é um pouco de cancan e lembra um pouco as músicas de Offenbach. Tem também aqui a primeira partitura de La Machixe, que foi anunciada como música baseada em motivos espanhóis. Aliás, você também parece que levantou as primeiras pessoas que saíram do Brasil para dançar, para mostrar o exotismo do machixe na Europa, né? A primeira pessoa que dançar o machixe, é preciso explicar bem, não se pode dançar o machixe uma pessoa só, pode figurar, fazer uma demonstração. Foi isso que a Praça dos Santos fez quando esteve em Paris em 1800 e tanto. Pouco depois, o Geraldo e a partner dele, a Nina, aí pode haver um equívoco, porque o Geraldo teve 3 partners. Ele era, como todo mulato, ele era mulherengo, mudava de mulher e era versátil na nacionalidade. Tinha brasileira e tinha portuguesa. Essa parece que é a portuguesa. E ele, aliás, ele teve uma espanhola também, a Alda. Dizem que ela era espanhola, não? E essa foi. Agora, a mulher verdadeira que dançou machixe com o Duque em Paris, a primeira mulher, foi Maria Lina, que está aí. Essa foi a primeira mulher que o Duque encontrou em Paris e se exibiu com ela. E daí, conforme eu conto no livro, ser convidado para ficar dançando com uma atração no cabaré. Aliás, parece que ele teve uma escola de danças em Paris, né? Não, ele teve uma escola de dança, de fato, parece não, ele teve uma escola de dança e ensinava a dançar. Eu vou lhe mostrar aqui um artigo publicado por ele, mostrando os passos, a figuração do machixe. Isso é uma revista chamada Musica, que se editava em Paris. Você acredita que ele aí mostra a movimentação dos passos. O francês chegasse a dançar machixe seguindo esses desenhos esquemáticos do Duque? Isso já é um pouco nessa afirmativa assim, eu não tenho coragem de afirmar. Mas havia, todo mundo dançava machixe em Paris, foi uma febre louca. Tem um capítulo no livro sobre o machixe em Paris, que é um capítulo longo, onde eu conto tudo isso. Todo mundo dançava machixe. E você chegou a falar alguma coisa no machixe dançado nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos houve apenas uma intervenção que não teve grande repercussão. Mas em Londres, uma londrina que assistiu o Duque dançar machixe em Paris, se propôs a ensinar a dançar machixe em Paris. Está lá, em Londres, você Brasil Forever, como se dançava. Acho que está marcado aqui, tem aqui uma cruzinha, quando eu assinalei, uma cruzinha onde eu assinalo o anúncio da inglesa anunciando que ensinaram essa machixe segundo o método do Duque. Agora, nos Estados Unidos, se eu não me engano, Fred Astaire dançou um suposto machixe num filme, não, né? Isso aconteceu, não foi bem o Fred Astaire. Isso aconteceu numa fita chamada Fly the Down, que aqui foi dada com o nome correto de Voando para o Rio. Então fazia-se uma semelhação do machixe com o nome de Carioca. E os americanos, muito escrupulosos, pediram autorização, por intermédio de Roulian, para que se fizesse uma figuração disso. Eu não tenho aqui, não trouxe, senão eu teria que alugar um avião especial para vir me acompanhando e trazer todo o material que eu tenho. Mas de fato houve isso, houve uma imitação, mas confessada. Aliás, você me contou que puseram o sujeito no avião, como é que é essa história? Como? O americano botou o sujeito no avião, levou nos Estados Unidos? Isso foi quando eles fizeram lá um filme que eles fizeram lá, e mandaram buscar aqui um grande bailarino de Quito, que ainda é um bailarino de machixe, que está lá no Rio, chama-se Quito. Atualmente é o melhor dançador de machixe que nós temos aqui. No entanto, há o Jaime Ferreira, que anuncia a luta de catch lá no Rio, que dança bem, e há que toma conta da sala de diversões de jockey, o nome Matos, tem apelido Paulista. E me parece que esses 3 são os remanescentes do machixe em Paris. Mas eu queria que você contasse aquela história de que o americano precisava de alguém para dançar machixe e mandou buscar no Brasil. Você me falou qualquer coisa disso. Foi o Quito, justamente o Quito. O americano mandou buscá-lo aqui e ele então voou com a companhia de uma dama, um partner,
e dançou machixe, e depois ele ficou dando lições de machixe lá. Era esse o Quito, que está lá no Rio. Mas segundo você me conta, a história era mais interessante. O americano levou, fez ele dançar no estúdio, depois deu a passagem de volta, isso pode voltar para o Brasil. Agora ele muito malandramente, brasileiro, o que é que ele fez? A missão dele era apenas fazer aquela para uma cena qualquer, que como toda coisa precisava ser bem feita. Então fizeram repetir 4, 5 vezes, o que acontece em qualquer programa de televisão quando quer ser bem apurado. Tiraram a sequência que estava certa, encaixaram no filme e mandaram ele embora. Mas ele não veio, ele pegou a passagem, vendeu e ficou lá dando aula de machixe. Agora que existe uma onda de nostalgia, uma revivescência de coisas passadas, você acha que o machixe tem chance? Essa pergunta é bem oportuna, porque o prefácio do meu livro será feito pelo professor Arthur César Ferreira Reis, ex-presidente do Conselho Federal de Cultura e atual membro desse conselho. Ele diz isso, que se tentassem reviver o machixe, que ele agradaria. Melhor do que esses exotismos coreográficos que se faz aí, de iê, de toda essa coisa que está aí, que não está vingando. Está acontecendo então essa nostalgia de voltarmos às origens. E creio que para uma apresentação aqui nesse programa, em que louvadamente está se fazendo uma reconstituição das origens, das coisas peculiares da música brasileira, numa TV de bom gabarito como é essa, que vocês me trouxessem aqui para isso. Porque o que se nota, é preciso que eu diga isso aqui, que se há uma contrafação terrível nas televisões comerciais, visando apenas a projetar divertimento e não fazer um trabalho sério sobre música popular. Por isso eu estou muito à vontade aqui, gostei bastante de ter vindo aqui e acedi ao convite pracerosamente. Muito obrigado a você, JFG, e nós temos certeza de que seu livro será acompanhado com todo sucesso. Bem, nesse programa nós já falamos do machixe música, já falamos do machixe dança, do machixe coreografia. Trouxemos, através do depoimento de JFG, uma visão histórica mais ampla e mais profunda. Mas nós não paramos por aí. As próprias letras dos machiches sugerem situações bem próprias que definem uma época, um espírito e uma proposta musical. Um exemplo disso é o machixe chamado o machixe. Machixe, uma dança que faz a gente se irritar, ver se a mulher bonita e o rapaz o arte machichar. É uma dança de todos querida, não há quem não se rabiche, dá luz, vigor, da força e da vida, esse gostoso machixe. Corpo unido, tendo a mão na cintura apertar, é sabido que o resto é quebrar, só quebrar. Que prazer tem a gente a dançar, põe qualquer reumatismo bom e o remédio é só machichar. Para dançá-lo é preciso, é mistério, passo certo e ligeiro, tendo esperto e saguaz a mulher e o rapaz brecheiro. Pagam-se as dívidas e as tristezas, curam-se a dançá-lo, e nem a falar da polca francesa podemos compará-lo. Corpo unido, tendo a mão na cintura apertar, é sabido que o resto é quebrar, só quebrar. Que prazer tem a gente a dançar, por qualquer reumatismo bom e o remédio é só machichar. Na verdade, Júlio, antes da década de 1920, o machixe servia para tudo. Antes mesmo da Semana de Arte Moderna de 1922, quando o italiano Marinetti
veio ao Brasil falar de futurismo literário, tudo virou machixe. E aqui em São Paulo, quando o telefone ainda era uma grande novidade e para se falar com um vizinho era necessário contar com o auxílio da telefonista, o telefone também virou machixe. Meu caro Tinhorão, a partir desse instante, nós vamos apresentar a coreografia do machixe bem comportado. Você sabe que existe aqui em São Paulo um clube que reúne semanalmente aqueles indivíduos mais saudosos das épocas que passaram, do tempo que não volta mais, em todos os aspectos, inclusive o musical, e que se reúnem para dançar, para cultivar gêneros e ritmos que desapareceram de moda. Então, com a colaboração de Dona Geni, de Dona Alvina de Paula, de Marino e de Mário Belo, nós vamos dar uma demonstração bem comportada. Depois que os compositores populares descobriram que o ritmo do machixe se prestava para temas engraçados, nem a família escapou. E o compositor carioca Álvaro Sandin chegou a compor um machixe que se chamava E Vem Vovó. Dai-me um beijinho só. Olha, toma cuidado e vem vovó, e vem vovó. Dai-me um beijinho só. Olha, toma cuidado e vem vovó, e vem vovó. Ó, 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 só mesmo um beijinho só. Esperto, espertinho mesmo, e vem vovó, e vem vovó. Ó, 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 só mesmo um beijinho só. Esperto, espertinho mesmo, e vem vovó, e vem vovó. Dai-me um beijinho só. Olha, toma cuidado e vem vovó, e vem vovó. Dai-me um beijinho só. Olha, toma cuidado e vem vovó, e vem vovó. Ó, 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 só mesmo um beijinho só. Esperto, espertinho mesmo, e vem vovó, e vem vovó. Ó, 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 só mesmo um beijinho só. Esperto, espertinho mesmo, e vem vovó, e vem vovó. Quem te ensinou a nadar foi um peixinho do mar. Foi minha nega, foi um peixinho do mar. Quem te ensinou a nadar foi um peixinho do mar. Foi minha nega, foi um peixinho do mar. E se o ritmo alegre do machixe servia para fazer graça, naturalmente também servia para o carnaval. E numa época em que as avenidas do Rio de Janeiro sequer tinham arquibancadas durante os seus carnavais, os blocos cruzavam a massa e, em meio ao povo, gritavam: "Arreda, povo!" Pois não tem dúvida, Arreda Povo também foi nome de machixe.
Mas, senhorão, nós sabemos que por volta de 1917, quando o samba pelo telefone fazia grande sucesso, nessa mesma época apareciam também os machiches. Se o samba era o grande sucesso da época, os machiches tinham condições de competir com eles? Com o nome de machixe, não. Mas disfarçado sob o nome de samba, aí sim. Isso aconteceu, por exemplo, em 1924, quando o compositor Romeu Silva lançou o seu samba, entre aspas, Fubá, que era um autêntico machixe. Peguei no fubá, o fubá caiu, eu tornei a pegar, o fubá fugiu. Eu peguei no fubá, o fubá caiu, tornei a pegar, o fubá fugiu. Não sei o que diga, o que possa crer, é esse fubá que me faz sofrer. Não sei o que diga, o que possa crer, é esse fubá que me faz sofrer. Peguei no fubá, o fubá caiu, tornei a pegar, o fubá fugiu. Eu peguei no fubá, o fubá caiu, eu tornei a pegar, o fubá fugiu. Que bicho danado tão impertinente, que faz remexer o corpo da gente. Ai, que bicho danado tão impertinente, que faz remexer o corpo da gente. No fubá, o fubá caiu, eu tornei a pegar, o fubá fugiu. Eu peguei no fubá, o fubá caiu, eu tornei a pegar, o fubá fugiu. Carnaval na ponta, os carapicus, a uma eleição dos jecas tatus. Carnaval na ponta, os carapicus, a uma eleição dos jecas tatus. Mas, senhorão, enquanto isso acontecia no Rio, o que ocorria aqui em São Paulo? Em São Paulo, os compositores faziam machixe. Um exemplo, Zequinha de Abreu. Zequinha de Abreu, autor de Tico-Tico no Fubá, autor da Valsa Branca. Zequinha de Abreu cansou de fazer machixe. Um desses machiches foi Casar não é casaca.
Além de Zequinha de Abreu, houve uma série de outros compositores paulistas que souberam compor machixe com a mesma malícia dos compositores cariocas. Um deles foi Américo Jacomino, o violonista canhoto. Canhoto porque, evidentemente, tocava com a mão esquerda. Canhoto, que é o célebre autor de Abismo de Rosas, mas que na hora de sapecar o seu machixe, parecia justificar-se da brincadeira, escolhendo para título da música um nome que explicava tudo. A gente se defende. Meus amigos, a gente se defende. Na próxima semana, neste mesmo horário, nós voltaremos a contar novas histórias entre as muitas histórias de nossa música popular brasileira. Boa noite. Cantado pelo Mário pra casa, Edson no Rio de Janeiro. Se você jurar, Amor daquela vez como se fosse a última. Tem alvorada. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. O que é morangueira? Se todos fossem Por nenhum abre. Eu quero é ir-me embora. eu nasci pra sofrer. o barquinho vai. Quando ia a terra ardendo, Às vezes passava fome ao meu lado. Todo morro entendeu quando o zelão chorou.